Preparando para a nossa prece, vamos ler de Emmanuel, Na Senda Escabrosa, livro Fonte Viva. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus 13, 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão. Muito mais do que o pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momento de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. Há momentos, as energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos, assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido do mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, por de que não existe noite sem alvorecer. Vamos orar. Senhor Jesus, no silêncio da prece, te buscamos, acalmando o nosso dia, pacificando nossos corações, nesse momento de ternura, quando a nossa alma busca o teu Espírito Santíssimo, Senhor. Vem até nós, Mestre generoso, amigo de todas as horas, sê conosco e ampara-nos nessa hora difícil, porque todos nós passamos na terra nesse instante, abençoando os doentes, amparando seus familiares, cercando de cuidados e força e coragem todos os profissionais da saúde que nesta hora dão seu testemunho de dedicação, de trabalho, de honra. Vem, Senhor, até nós nesse instante em que tentamos ir a Ti. Que sua paz nos alcance, que assim seja. Meus amigos, a página que nós abrimos fala sobre esses momentos de desânimo, de sombra, de incerteza, de medo, que é exatamente o momento que todos nós estamos vivendo
aqui na Terra. Então, nessas horas, nós precisamos muito de paciência, de tolerância, nós precisamos estar um pouco mais atentos aos nossos próprios instintos naturais para que mantenhamos-nos como verdadeiros canais por onde as energias divinas possam fluir livremente no socorro a cada indivíduo e, somando-se os indivíduos, estaremos socorrendo a coletividade. Então, a hora é uma hora de muita paciência. E André Luiz tem nos dado muitas páginas, inclusive todas as suas obras, suas crônicas da vida espiritual, eu fico impressionada com a delicadeza que permeia a personalidade, o comportamento desses espíritos que nos servem, nos amparam aqui na Terra. E nós estamos vivendo uma época que a paciência também está se tornando um artigo raro aqui na Terra, que a delicadeza anda fugindo de nosso dia a dia, no trato com aqueles com quem nós convivemos dentro de nossos lares, como também no trato com as pessoas em geral com quem nós necessitamos contactar pelas próprias exigências da vida. Então, na senda escabrosa, que é o título da lição que eu abri, é a senda que nós estamos vivendo nesse momento. Só que nós nos esquecemos que, como disse Paulo, nunca te deixarei, nem te desampararei. O Cristo estará sempre conosco e jamais vai desamparar esse planeta tão querido dele. Essa página de hoje de Agenda Cristã nos fala justamente disso, da paciência, da delicadeza no trato com as pessoas. A paciência e a tolerância andam cada dia mais raras aqui na Terra. Então, é preciso que a gente volte a André Luiz, vez por outra, que nos dá assim, o beabá da delicadeza, o beabá do comportamento mínimo de pessoas educadas. E André Luiz, em geral, nos dá muitas lições de delicadeza, toda sua obra. Essa agenda cristã é, acima de tudo, uma cartilha de nossa educação. Então, o texto de hoje diz assim, ao capítulo 9, não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde a expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Quantas vezes a gente começa a entabular uma conversa e há uma palavra que se perde, uma palavra que foi interpretada com outros valores, porque na língua, às vezes, uma mesma palavra tem outro sentido, tem sentido duplo ou diferente, e muitas vezes a nossa expressão não é correta. Mas nós nunca achamos que fomos nós que não soubemos nos expressar. O nosso egoísmo, nosso egocentrismo
nós sempre somos o centro de tudo, então nós não erramos, não é? Então, isso nos faz, muitas vezes, falar de forma não tão compreensível para o nosso interlocutor, e não achamos que a interpretação errada tenha sido por nossa causa, mas pode acontecer. Então, muitas vezes, nós nos irritamos com a pessoa com quem conversamos, porque ou tem um nível de cultura, de conhecimento, ou mesmo de inteligência um pouco menor, e com isso não há uma comunicação como a gente imaginou antes de entabular a conversa. E a gente se decepciona, e a gente fica irritado. Então, o que ele pede é para a gente nunca se irritar com o nosso interlocutor, até porque a irritação causa prejuízo justamente a quem o sente. Quem a sente, quem se sente irritado é o que vai se sentir também atacando suas próprias células e fazendo definhar a sua própria saúde. Então, aqui, além de uma norma de boa educação, é também uma norma de saúde que ele nos dá. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago e, se não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. O descortês é um infeliz sempre. A gente vê na obra de André Luiz, aí apresenta, fulano apresentou cicrano ao espírito tal, tal, e aí diz assim, ele o atendeu com cortesia, com amabilidade, a cada hora uma palavra designando um atendimento cortês, delicado, educado. Só isso que a gente encontra na obra de André Luiz. Então, a descortesia é uma infelicidade em si mesmo. O descortês é um infeliz, aquele que não para pensar em qualquer dificuldade que o outro possa ter tido, para não nos responder de pronto às reclamações ou às perguntas que nós levamos a ele, essa criatura que não sabe aguardar, não sabe esperar, não sabe o que está se passando na alma do outro. Não sabe se o outro teve um dia muito infeliz, se o outro teve um aborrecimento muito grande, se está com dívidas, se tem que levar dinheiro para casa, para as compras e não tem o suficiente. Nós não sabemos das dores que acometem as pessoas que falam conosco em algum momento, que são nossos interlocutores casuais aqui na Terra. Então, justamente por não termos acesso à alma do outro, é que nós precisamos usar toda a nossa dose de paciência. E a paciência se cultiva usando. Todas as virtudes, elas são cultiváveis em nós pelo uso constante, cotidiano mesmo. A paciência é isso,
ela tem que ser usada, e nós temos que ter oportunidades de usar a paciência. Então, devemos louvar aqueles que nos desafiam à paciência, que nos fazem pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de reclamarmos de alguma coisa, né? Quando a gente fica irritado, a gente deve tomar aquela chamada água da paz, botar a água na boca e não engolir nem jogar fora, aguardar e esperar o momento de falar e o momento de ouvir. Então, a paciência é isso, e a gente tem que ter oportunidade de exercitá-la. Diz Emmanuel que as oportunidades são riquezas potenciais da alma no bojo do tempo. Então, o tempo que a gente passa aqui na Terra é o tempo de exercitarmos as virtudes que ainda não nos contemplam o espírito. Por isso, nós precisamos dessas oportunidades. E André Luiz é interessante, né? Ele dá a situação, se o interpelado não atende pronto, cale as reclamações. Só isso bastava, mas ele dá sempre alguma possível justificativa, ou seja, ele nos avisa que pode haver algum motivo para o não atendimento naquela hora. Então, ele fala, é provável que ele seja gago. E, se não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Ou seja, é preciso não se irritar, não reclamar. O primeiro foi irritação. Aqui é reclamação, que são nossos hábitos mesmo de todo dia. E a descortesia é uma infelicidade porque ela afasta as criaturas. E nós estamos na Terra justamente para nos aproximarmos uns dos outros, em regime de constante tolerância, que é outro exercício que todos nós precisamos fazer em nosso dia a dia. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Então, não se irritar, não é? Não reclamar, não se aborrecer. São os conselhos de André Luiz. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar todos. Aí ele dá um motivo, né, que pode estar acontecendo com o outro. Você pergunta uma coisa, ele dá uma outra resposta, e a surdez ataca todos. Eu tenho uma tia que ficou surda aos 19 anos. E é muito comum a impaciência quando a gente pergunta pela terceira vez à pessoa e a pessoa não responde, ou responde não entendendo bem, a gente grita: Não, eu te falei isso! E aí se irrita, se aborrece, reclama, não é? Está surdo. É muito interessante. Quando uma pessoa mais idosa repete uma coisa, porque ela não se lembra de já ter falado aquela coisa para a pessoa.
porque na velhice há realmente um cansaço, né, mental. A pessoa trabalhou muito, a mente trabalhou muito e cansa. E aí as pessoas ficam irritadas, né? Ai, já ouvi isso trocentas vezes, né? Falam, reclamam. Ai, vovó está tão repetitiva, eu não aguento. Então, a isso nós chamamos de descortesia, impaciência, má educação. Enfim, é falta de educação. E André Luiz dá sempre uma sugestão do que possa estar acontecendo. Não quer dizer que esteja, né? Mas isso é um fato. Eu tenho uma irmã que nova, foi perdendo também a audição. E eu esqueço que ela está com pouca audição e falo baixo, tem um tom de voz baixo. E eu falo baixo. Aí ela olha para mim, vê que eu estou falando, fala alto. E aí eu lembro que ela está perdendo a audição. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Isso é norma de boa educação. Até o ditado popular diz: em casa de enforcado não se fala em forca. Já é uma maneira, né, do povo se autoeducar. A gente saber que assuntos a gente pode falar em cada lugar que a gente frequenta, né? Há lugares que os nossos assuntos mais espiritualizados não interessam aquelas criaturas. Elas querem falar de política, ou querem falar dos fatos do dia a dia, das notícias dos jornais. Então, não é agradável a gente chegar nos lugares e querer falar para todo mundo de coisas da religião. Nós temos que saber como alcançar todos os lugares através de nosso próprio comportamento. Então, saber que todas as pessoas têm suas zonas nevrálgicas, porque o nosso destino é justamente um caminhar de aprendizado. E nesse aprendizado, a gente passa por muitos fatos desagradáveis, tristes, a gente cai muitas vezes, a gente erra, e a gente não gosta de ouvir as pessoas apontar os nossos pontos de luta, os pontinhos nevrálgicos sobre os quais nós estamos empenhando toda a nossa força e a nossa esperança em nós mesmos para vencê-los. E aí a gente vê que eles estão descortinados para o mundo, que as pessoas estão falando de nós nos nossos pontos mais frágeis. É triste isso. Daí, André Luiz fazer esse pedido, que a gente saiba bem o que falar, onde falar e como falar. A nossa fala levou milênios para ser desenvolvida, e isso faz com que ela mereça de nós um respeito. É o respeito ao nosso verbo e ao verbo das outras pessoas. Então, esse momento é um momento que a gente fica muito vulnerável, porque estamos todos tensos, nervosos, medrosos, né? Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, fere muito. Eu estou lembrando aqui de duas amigas
que são muito perguntadeiras e que elas, em geral, me perguntam sobre um tema, e elas me perguntam muito, fulano disse o quê? Fulano... E eu sou muito lacônica no que se refere a comportamento dos outros, porque eu estou muito preocupada com o meu, que eu não estou conseguindo dar conta de muitos erros. Então, elas dizem assim, não, o senhor não tinha ninguém perguntar ao senhor, o senhor não sabe nada, o senhor não pergunta nada. Realmente, eu tenho muita inibição de estar fuxicando as pessoas, a vida das pessoas, né? Eu tive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Muitas vezes a gente está num hotel, né? Num outro lugar, ou a gente está na casa, hospedado na casa de uma pessoa amiga, e os serviçais da casa é quem nos atendem às necessidades. Então, é preciso que a gente tenha muita delicadeza no trato, especialmente com aqueles que se encontram em posição de trabalho naquela hora. Há uma tese de mestrado ou doutorado da USP que as pessoas não enxergam os garis. E um professor da instituição, que era muito até querido pelos alunos e pelos colegas, se vestiu de gari e passou uns dias, não me lembro se foi uma semana, vestido de gari. E ele, que era muito festejado, teve que constatar que ninguém lhe dava um bom dia, nem um boa tarde. Ele trabalhava, ele fazia limpeza, andava com aquela caixa de lixo e ele botou um boné, se modificou um pouco e ninguém o cumprimentava. Então, as pessoas que estão trabalhando em posições aparentemente subalternas, não é? São criaturas que precisam e merecem o nosso respeito, porque estão trabalhando por nós, não é? Então, nós não sabemos o que acontece com aquela pessoa, como ela foi para o trabalho, não é? Então, a gente ignora os seus problemas, é preciso que a gente seja muito delicado com essas criaturas que estão ali para nos servir. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa a pretexto de ser realista. Não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Então, aquelas pessoas que a gente diz que quer ser mais realista do que o rei, né? São aquelas pessoas, eu sou franca, eu falo o que eu penso, vão se gloriando dessa falta de educação, que nós nem sempre podemos falar aquilo que a gente pensa, até porque a gente pensa muito mal. A gente não tem ainda um sentimento bem educado nas luzes do bem, do Evangelho, para pensarmos bem. Então, não podemos dizer aquilo que nós pensamos sempre. E quando o dissermos, há de ser com delicadeza, com as palavras revestidas de sentimentos nobres, puros, verdadeiros,
de maneira a não ferir nem magoar as criaturas. Então, essas pessoas realistas, né, que pretendem ser mais verdadeiros que Deus, ora, se a pessoa vem me dizer as verdades e Deus me aceita como eu posso ser, e a pessoa vem e fala porque você é isso, você é assim, você e me enche de suas verdades. Quando, na verdade, Deus me aceita sem qualquer grosseria, sem qualquer castigo, porque Ele não faz isso. Ele permite que a gente tenha as nossas experiências para o nosso aprendizado. Jesus não excluiu ninguém, mesmo sabendo que Zaqueu era um cara adepto de uma usura muito grande, mesmo sabendo que Madalena era uma mulher muito mal vista na sociedade da época, Jesus nunca falou nada que pudesse ferir a quem quer que seja, né? Aos pecadores, àqueles que estavam em posição de inferioridade ante as exigências daquela sociedade, Jesus acolheu a todos e a todos deu a oportunidade de soerguimento. Então, se a pessoa acha que ela é dona de verdade maior do que a verdade de Deus, que me suporta, que me tolera, que me dá chances de aprendizado aqui na Terra, ela está completamente equivocada. E se é alguém tão grosseiro, tão equivocado, naquela hora, sua opinião não deve me impressionar, não deve me ferir nem me machucar, porque ela tem muito pouco dentro de si para me trazer. Então, nós devemos cultivar paciência. Paciência é a virtude de manter um certo controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Ou seja, paciência tem a ver com tempo. Porque, já falei isso mais de 1000 vezes. É o tempo que vai passando. Falei uma vez, falei outra vez, falei outra vez. Então, e a pessoa não entende, aí a gente perde a calma, não é? Entende? Todos nós perdemos a calma quando as pessoas não nos entendem. Se o companheiro lhe fere o ouvido com uma resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente, já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas. Ou, talvez, acabe de sofrer uma perda importante. Seja uma perda de dinheiro, né? A gente, quando perde dinheiro, vive do salário certinho para pagar nossas dívidas. Quando a gente perde algum dinheiro que tira do nosso salário, nós passamos um período de sufoco, né? Eu me lembro que o Estado levou meses sem nos pagar e foi um período muito difícil para os funcionários e servidores do Estado, né? Então, pode perder dinheiro, pode perder um amor, né? Pode estar vivendo uma situação dramática de mau relacionamento familiar. A gente não sabe o que está atrás das pessoas, não é? Então, se a pessoa nos responde de forma ignorante, como a gente chama, de uma forma grosseira, vamos tentar
falar com mais gentileza ainda, não é? Com ela, porque possivelmente ela já tenha respondido 99 vezes a outras pessoas, e nós somos a centésima criatura a desafiar sua paciência. Como nós perdemos a paciência, as outras pessoas também perdem. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. O mal não merece comentário. Então, não venha contar as novidades do dia, as tragédias do dia, porque isso só faz crescer em torno da nossa psicosfera individual e na psicosfera terrestre o peso de coisas ruins que nos atingem e que nos adoecem. A gente deve ajudar as pessoas conversando, conversando produtivamente, com alegria. Paulo fala aos Romanos, escrevendo aos Romanos 12, 12, ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai nas orações. Que é muito difícil para nós é a perseverança. Nós fazemos uma coisa, fazemos bem, mas não perseveramos muito nelas. Então, Jesus, no sermão profético, parece que sabendo que nós viveríamos essa época que ele faz a profecia, sobre a qual ele faz a profecia, seria uma época de muita tribulação, ele mesmo fala isso, e ele nos pede e nos comunica, nos avisa: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. É perseverar em oração para que nós não percamos a paciência uns com os outros e possamos viver na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos as bênçãos do estudo que ora fizemos, que tão bem nos aclarou os sentimentos, por ora desordenados, desconectados do teu coração amoroso, distanciados de seu amor. Nessa hora, Jesus, o que intentamos é justamente essa conexão com o teu coração amoroso, justo e bom. Sê conosco, Senhor, e despede-nos agora na sua paz. Que assim seja.